Boa noite. Nós estamos aqui reunidos novamente nessa casa de tanta luz, tanta paz, onde somos recebidos de maneira tão amorosa, calorosa e com o coração repleto desse contentamento. Vamos nos reunir para passar um pouquinho do muito que aqui aprendemos nessa jornada, trabalhando, estudando, ampliando os horizontes com base nessa doutrina de luz. Para isso, vamos iniciar com uma prece. Nos recolher em pensamento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amigo. De maneira simples, nós agradecemos. Agradecemos a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Rogamos paz, amparo, luz e proteção. Que essa luz possa chegar a todos os lares, a todos os necessitados, aqueles que precisam tanto de um abraço salutar. Rogamos que tenhamos firmeza no falar, serenidade e saber o momento exato de calar, que possamos estar com o coração repleto de luz e que essa luz, essa paz possa acolher o nosso semelhante. Nos envolva, através dessa oração, um amparo da espiritualidade amiga para o trabalho que aqui se faz presente. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar de bem-aventurado os puros de coração. E para isso, nós trouxemos algumas referências de pureza. Pureza, um estado natural da alma e do coração. Transparência no sentir, no pensar, no agir. E é o viver sem julgar. É manter-se na simplicidade e na alegria, viver no absoluto. É ter sempre aberto o coração para o aprendizado, que nos permite recomeçar sem medo de errar. Eis aí algumas referências do que seria pureza. De bem-aventurados os puros de coração, Jesus atribui a referência da infância, da criança. E achei muito interessante esse detalhamento aqui que nós tivemos, né, da pureza, no sentido de que nos remete a um medo, sem ter medo de recomeçar, ter simplicidade, ter alegria no viver, existir de uma forma plena. A criança traz muito essas sensações, né? Ela está sempre em contato com essa leveza. Uma criança, de fato, se ela está ali brincando, se ela está comendo algo, ela está vivenciando, ela está saboreando, né? E nós perdemos um pouquinho ou muito desses requisitos conforme nós vamos crescendo, nós vamos lidando com responsabilidades, nós vamos lidando com compromissos e corremos o risco ali de criar uma envergadura mais dura e perder essa simplicidade, essa leveza. E por isso esse tema é tão acolhedor, para nos fazer refletir sobre essa pureza de coração. Jesus, como nós dissemos, atribui à criança o símbolo da pureza, da simplicidade, da ingenuidade. Imaginemos um bebê recém-nascido. Ele parece todo desprotegido, parece não, né? É desprotegido, necessita ali de cuidados em todos os sentidos, o que faz com que aquela mãe consiga olhar para aquele ser e perceber toda aquela ingenuidade. Então, aquele coração materno, ele se abre para aquela necessidade de cuidar, de proteger.
E essa transparência, essa leveza que a criança apresenta, faz com que esse coração da mãe transborde de alegria. E essa mãe acaba por muitas vezes dizendo: nossa, meu filho parece um anjo, olha só essa criança. E nós vamos conversando e vamos mostrando esse bebê e quantas qualidades angelicais a gente acaba ouvindo ali. Exatamente porque a criança vem com todas as suas imperfeições, embora ela seja um espírito antigo, ela vem com todas as suas imperfeições morais, de outras encarnações, ela vem ali com o véu do esquecimento, para que de fato possa se abrir uma nova oportunidade de uma jornada reencarnatória que ali começa. E por isso, com esses defeitos, com essas viciações latentes, com esse véu do esquecimento, é permitido à criança, aquela criança, mas nós sabemos que é um espírito antigo, começar a sua encarnação e poder ir atribuindo esses conceitos, podendo ir seguir de uma forma evolutiva e poder ir seguindo sem grandes perturbações, porque se aquele ser que ali está frente àquela encarnação, com aqueles pais que estão ali acolhendo, ele já tivesse todo desenhado a sua vivência reencarnatória, já tivesse se lembrado do que foi em outras existências, ou que já soubesse os desafios que tem ali a seguir, não seria nada fácil. A sabedoria divina é divina, que nos permite que de fato nós possamos vir para um novo aprendizado existencial limpos. Pelo menos nesta primeira infância fica tudo muito, muito limpo. E claro que no decorrer da vivência, no trato com a família, nas relações que ali vão se estabelecendo, que algumas viciações vão aparecendo, algumas atitudes vão aparecendo naquele lar, naquela pessoa, e é realmente neste compromisso de estarem ali reunidos, um com o outro, através dessa partilha do convívio social, que é possível ir articulando as possibilidades de elevações, de aprimoramentos morais, espirituais. Mas quantos de nós, infelizmente, acaba perdendo esses gestos genuínos de simplicidade, de leveza, porque acabamos encarando tudo com muita seriedade, muitas vezes muitas cobranças, não é verdade? Porque Jesus também, ele nos lembra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que não é necessário só uma pureza, pureza de coração no sentido de agir, dos atos, daquilo que praticamos, mas também do nosso pensamento. Se faz necessário termos uma pureza no pensar, uma leveza daquilo que nós pensamos, aquilo que nós conseguimos explorar através das nossas reflexões mentais. E isso é muito importante. Muitas vezes estamos com a mente acumulado de um turbilhão de sensações, de emoções, de pensamentos que se repetem, ou por preocupações, por atribulações do dia a dia, por compromissos que precisamos ter, mas muitas vezes a nossa mente também está repleta de situações que já passaram, situações que já vivenciamos, que em um dado momento acabou sendo traumático, mas que ali houve também um aprendizado, houve também uma possibilidade de crescimento, de elaboração para nós, enquanto seres em constante aprendizado. Mas corremos o risco
de ficar ali naquele pensamento que nos atormenta, que nos impede de praticar esta simplicidade que Jesus está querendo nos ofertar como reflexão. Então, precisamos cuidar muitíssimo do nosso pensar. Prestar atenção em que vibrações nós estamos vivendo. Como que nós estamos nos relacionando com o nosso pensamento. Porque qualquer que seja a perturbação que nós podemos viver aqui, ela começa no nosso pensamento, né? Muitas vezes, até as doenças físicas, elas têm origem. Hoje em dia já é muito falado das questões emocionais que acometem o nosso corpo físico. E nós não podemos esquecer que tudo começa no pensamento, né? Um pensamento mais triste, ou de uma autocobrança, de uma desvalorização, um pensamento que de repente nos vem numa insuficiência, como se nós não pudéssemos ser suficientes para tentar uma proposta nova, para tentar novos rumos na nossa vida, e nós ficamos ali ruminando. Isso vai descaracterizar essa leveza que Jesus está querendo nos falar. Então é muito importante cuidar do nosso pensamento. Vigiai e orai. Nós sempre ouvimos isso na casa espírita. Vigia a forma como você pensa, né? Como nós pensamos. Os amigos espirituais, eles nos conhecem muito pela maneira como pensamos. Se emanamos luz, boas vibrações, através do nosso pensamento, que é a ligação com a espiritualidade. São os espíritos amigos, espíritos generosos que estarão ali para nos acolher, nos amparar, que eles estarão perto de nós. Mas se o nosso pensamento ele for pesado, ele for denso, ele for repleto de mágoas, de situações malévolas, é claro que o contrário também acontecerá. Então, cuidemos da nossa forma, né, de pensar, porque depois vem o falar. Pensamos, falamos, que também precisamos cuidar, né, que também entra no tema, a forma como falamos, a simplicidade, a leveza. E depois vem o agir, as situações que agimos, como agimos. Agimos tal como pensamos, tal como vibramos. Tem a coleção de Miramês, que eu sempre gosto muito de indicar, Horizontes da Mente. Começar pelos Horizontes da Mente. Depois o próximo livro é Horizontes da Fala, e depois Horizontes da Vida. Porque, primeiro a mente, cuidar. Esse livro, quando a mim foi indicado, num dos cursos que eu fiz, a proposta era que lêssemos um capítulo por dia. Para ler o capítulo e elaborar, refletir, passar o dia refletindo sobre aquele ensinamento e assim ir sequenciando. Porque é um livro que vai nos chamar tanto a atenção nos pormenores, sabe assim? Quando você lê, ele vai te instigando a refletir um pouquinho mais e você vai vendo quanto precisa ser melhorado e adaptado, tanto a nossa mente quanto a nossa fala e, sobretudo, o nosso agir. Ele separa, mas acaba tudo ficando muito misturado, porque é o que somos, né? Nós, através da fala, dos nossos atos, nós expressamos realmente aquilo que vem do nosso coração. E como um símbolo de pureza, de simplicidade, de leveza, nós vamos falar um pouquinho de Bezerra de Menezes, né? Bezerra, considerado aí um médico dos pobres, ele deixa um legado de tanta dedicação através da medicina. Ele, em seu consultório, atendia tanto os pacientes particulares como aqueles que chegassem, independente se tinham dinheiro para dispor ali da consulta como pagamento. Então ele nunca deixou de atender quem quer que seja. E num determinado dia,
Ele estava lá, entre as consultas ainda faltavam tantas pessoas para serem atendidas. Chega uma mulher com o seu filho e aquele filho estava ardendo em febre, numa situação muito complicada, e a Dr. Bezerra presta atenção naquela criança, examina e eis o diagnóstico, uma pneumonia. Faz ali as receitas dos medicamentos que precisariam ser tomados, seguindo o critério e rigor das horas, a quantidade, e ele passa as indicações para aquela mãe que ela não poderia deixar sequer um daqueles medicamentos sem que a criança tomasse. Ela teria que ter muito rigor, muita cautela, porque se trata de uma doença que infelizmente avança, né, de uma forma podendo ser até grave. E a mulher se põe a chorar ali na frente de Bezerra, dizendo que ela não teria condições algumas de naquela hora da noite sair dali, ela não tinha soma em dinheiro para comprar aqueles medicamentos e já saberia que não poderia acolher o seu próprio filho. Imagina o sofrimento, né? Ela tem o diagnóstico e não conseguiria acolher e ajudar o seu filho. Bezerra olha para um lado, para o outro, põe a mão no bolso e ele também estava sem nenhuma quantia em dinheiro. No que ele olha para uma das mãos, ele vê o seu anel de formatura. Ele não pensa duas vezes, ele retira da mão e entrega para que aquela senhora pudesse utilizar aquele anel de formatura para comprar os medicamentos necessários para o seu filho. A grande pergunta para nós, né? Faríamos o mesmo? Conseguiríamos abrir mão de repente algo material que para nós teria uma relevância, para ele formatura, né? Ali há anos no próprio dedo, e ele não pensa, ele sequer entra nessa vibração material, ele entrega. Então, se nós teríamos a mesma leveza, como aqui foi apontado no tema, né? Uma pureza de coração também é leveza, também é simplicidade, também requer a nossa transformação moral para aquilo que nós conseguimos conduzir na nossa vida, como conseguimos conduzir, né? Que atitudes temos no nosso dia. Então, fica aí a pergunta para nós, que nós possamos nos recolher, refletir do quanto de dedicação a esse tema, a esse elevar espiritual nós estamos tendo. E com certeza essa mensagem da história de Bezerra, né? Essa, uma simples história, mas ele tem tantas outras que com certeza nos dá indícios de como essa jornada pode ser simples, leve e podendo abastecer a todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Nós sempre podemos acrescentar mais, né? Podemos acrescentar um pouquinho, não importa a quantidade, mas se for do nosso coração, e se esse coração for puro e leve, ele com certeza alcança o outro. E nós, com o coração repleto de paz, de alegria por estarmos aqui reunidos, nós agradecemos a oportunidade desse encontro e que Deus, nosso Pai, os amigos, trabalhadores dessa casa, nos permita mais encontros, se assim for do nosso merecimento. Que assim seja. Graças a Deus.